Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos que nos assistem nessa noite. Seja você membro da Igreja Batista Central ou não, nós queremos te dar boas-vindas, agradecer a você por estar nos assistindo, por estar conosco, e nós temos esse privilégio de entrar nas casas, de estar adentrando nos lares e podermos cultuar ao Senhor junto com você e levantar o nome do Senhor, que é maravilhoso. A primeira coisa que eu já quero dizer para você é que está aparecendo aí embaixo na tela um telefone, que é o telefone da igreja, e você pode entrar em contato para qualquer necessidade. Se você precisa de um aconselhamento, de uma oração, você pode entrar em contato com esse telefone. E se você precisa de qualquer outra informação a respeito da igreja, sendo membro dela ou não, você pode entrar em contato através desse telefone. Também vai aparecer aí na tela contas bancárias, tanto do Banco Santander quanto do Banco Bradesco, são as contas da igreja, para se você, desejando, quiser fazer uma oferta ou mesmo entregar os seus dízimos, você pode fazê-lo através dessas contas, ou mesmo entregando aqui na igreja. Você também pode vir aqui à sede da igreja, na Rua Dom Pedro, número 231, e o zelador estará aqui para atendê-lo, e você pode entregar a sua oferta ou entregar o seu dízimo diretamente aqui. E já queremos agradecer por todos aqueles que têm contribuído de maneira maravilhosa com a campanha do quilo. Nós temos podido atender a muitas famílias, muitas pessoas que têm necessidade, têm sido assistidas através da sua oferta, assistidas através do quilo, daquilo que você tem contribuído, trazendo aqui. E nós queremos muito agradecer, tem sido gratificante ver o empenho, ver a disponibilidade do povo de Deus nesses momentos. E nós estamos aqui nessa noite, eu sei que é uma noite de domingo, e nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor, esse Deus maravilhoso a quem temos servido, a despeito de qualquer circunstância. E eu gostaria de ler com você um texto, se você pudesse abrir conosco, no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25. É bem rapidinho que eu vou ler e nós vamos orar. Diz assim a palavra de Deus: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Por que eu quis ler esse texto nessa noite? Porque eu quero encorajar você. Eu sei que nós estamos em circunstâncias diferentes, nós estamos retidos, nós estamos talvez nos sentindo presos nas nossas casas, numa situação diferente do que Paulo e Silas se encontravam. Mas, independente disso, eu gostaria de te encorajar a adorar ao Senhor como eles adoraram. Eles romperam as cadeias, romperam as prisões com a sua adoração. Independente se haviam grilhões, se haviam cadeias físicas ao redor deles, as cadeias foram rompidas, as cadeias da adoração. E é isso que eu gostaria que você fizesse nessa noite, que você fosse encorajado aí na sua casa, onde você estiver, que você rompesse em adoração diante desse Deus maravilhoso. Ele pode quebrar todas as cadeias, todos os grilhões que prendem a tua alma, todos os grilhões que prendem os teus sentimentos. O Senhor pode quebrar nessa noite por causa da adoração. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nos encontramos na tua presença, Senhor, e elevamos o teu nome, Senhor, sobre todas as alturas, Senhor, porque tu és Senhor de todas as coisas. Tu és esse Deus a quem servimos e a quem conhecemos, Senhor. E a despeito de qualquer situação, Senhor, ó Deus, a despeito de qualquer isolamento, Senhor, os céus não estão isolados para nós, Senhor. Nós podemos adentrar a tua presença confiadamente, Senhor, e te adorar e te bendizer e elevar a ti, Senhor, as nossas orações, as nossas súplicas, porque tu és o Deus
Deus de milagres e Tu estás presente em cada lar nessa noite. As Tuas mãos estão estendidas sobre nós, Senhor, e nós Te louvamos, Senhor. Fique à vontade entre nós, Senhor, no nosso meio, Senhor, no nosso espaço, no nosso quarto, Senhor, onde nós estivermos, no nosso lugar secreto, Senhor, o Senhor esteja conosco, porque Tu és Deus, Senhor, e Senhor de todas as coisas. Tu és soberano e Tu tens cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, Senhor, em Tua presença, Senhor. Tu és glória e poder, Tua majestade é real, Tua voz ecoa em Deus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que alegria poder estar com você em mais um culto que nós queremos prestar ao Senhor. E saber que esse é o nosso desejo. Desejo que o nome do Senhor seja glorificado. Afinal, nós fomos criados para louvor da glória do Seu nome. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, queria reforçar para você que nós, como igreja, nós temos um plano de leitura anual. E hoje, por exemplo, nós queremos compartilhar um texto que está no nosso plano de leitura anual da igreja. Chama-se Constante 4x1. Se você ainda não tem esse plano e deseja se juntar a nós nesse esforço de leitura da palavra do Senhor, eu quero desafiar você a procurar aí, mandar uma mensagem para esse número que está aí na sua tela, né? E pedir que a gente envie para você no formato que fique melhor para você, seja em PDF, seja no formato imagem, enfim. Nosso desejo é que você participe conosco deste esforço de leitura que como igreja nós estamos fazendo. Eu digo esforço, mas na verdade tem sido um privilégio, porque a cada vez que a gente lê a Bíblia, né, nós aprendemos algo novo. Eu aqui já tenho completos aqui na Igreja Batista Central 27 anos. E nesses 27 anos, Deus me deu o privilégio de todos os anos ter podido ler a Bíblia. Uma das coisas que eu aprendi quando eu cheguei aqui na igreja era o valor de se ler a palavra, né? Pastor Dalcio sempre falava, irmão, tem que ler a palavra, tem que ler a Bíblia.
Você já leu a Bíblia? Né? E isso ficou no meu coração. E eu quero que você desfrute desse tempo que a gente está passando de leitura da palavra do Senhor. Vamos ler? Eu queria que você lesse comigo o texto de Marcos, capítulo 2. E o texto deve ser projetado na tela para você. É um texto bastante interessante. Talvez você já tenha ouvido algumas pregações. Eu mesmo já preguei nesse texto. Mas Deus me deu uma palavra especial para você nessa noite. E eu creio que Ele quer falar alguma coisa com a gente para esses dias, algo muito especial. Então, Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Anotou aí? Então, vamos fazer a leitura? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhe: por que vocês estão pensando em coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para vocês, ou melhor, isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu queria nesse momento fazer uma oração, como a gente sempre faz, todas as vezes que nós nos reunimos e temos a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo privilégio de a gente poder ler a tua palavra. Senhor, ela já é abençoada por si só. Não existe a necessidade da gente ter que orar pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, nosso desejo é o que o Senhor, neste momento, venha abençoar o nosso coração. Que cada coração de todas as pessoas que estão conosco nesta hora, ó Pai, Deus, assistindo essa mensagem, Deus, que o coração de cada uma destas pessoas sejam transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, que, ó Deus, o nosso coração seja como aquele solo fértil que o Senhor contou na parábola do semeador, em que a semente caiu e prosperou 30, 60, 100 por um daquilo que o Senhor havia determinado. Pai, que esta seja a nossa atitude, a nossa capacidade mental e espiritual de receber a tua palavra. Pai, também na autoridade do nome de Jesus, de acordo com a revelação da tua palavra, nós queremos repreender todo espírito ladrão que insiste em comparecer às nossas reuniões. Senhor, porque a palavra também na parábola diz que ela caiu no caminho e veio o ladrão, as aves e roubaram. E o Senhor mesmo reinterpretando a parábola diz que é o diabo. E nós repreendemos toda obra maligna agora na autoridade do nome de Jesus.
Senhor, ó Deus, que cada pessoa que esteja agora ouvindo essa mensagem seja transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, que haja uma atmosfera onde essa pessoa estiver, seja em casa, seja no trabalho, onde que ela esteja, Senhor, ainda que ela esteja ouvindo, porque a mensagem foi convertida em áudio, Senhor, que haja um ambiente profético, onde o Senhor possa trazer, ó Deus, algo novo, uma mudança, uma transformação, e o Teu nome, Senhor, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, essa é a nossa oração, Deus, em o nome de Jesus. Amém, 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 amém. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse texto, para mim, me chama muita atenção, né? Pelos protagonistas desse episódio. O principal deles, para mim, é Jesus. Mas a gente não pode esquecer dos homens que levaram esse paralítico para estar perto de Jesus. E eu queria começar com Jesus, né? A gente aqui vê um Jesus comprometido com a sua missão. Por que eu digo isso? Já iniciando e já introduzindo a nossa palavra nessa noite. Porque a Bíblia fala que ele entrou de novo em Cafarnaum e as pessoas, a notícia logo correu, né? As pessoas souberam que ele estava numa casa e foram até ali. Ao ponto de não haver um lugar junto à porta. Ou seja, todos queriam estar onde Jesus estava. Se a gente pensar hoje nos protocolos de pandemia que estamos vivendo, tudo que não pôde acontecer na pandemia estava acontecendo. Havia aglomeração naquele lugar. Muita gente. Né? Algo que talvez você saiba que não pode existir nos dias de hoje. Mas naquele dia, não eram dias de pandemia, não eram dias em que deveria ser evitado o grande número, o acúmulo de pessoas. Jesus estava reunido naquele lugar. E o que me chama a atenção é que Jesus anunciava-lhes, versículo número 2, anunciava-lhes a palavra. É assim que está na minha Bíblia, aqui na minha versão. Jesus anunciava-lhes a palavra. Interessante que não estava sendo anunciado que Jesus estava ali para realizar algum tipo de milagre. Não estava sendo anunciado que Jesus estava em Cafarnaum para poder resolver algum caso, algum problema. Afinal, Jesus estava cumprindo a sua missão, e a sua missão era pregar a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Foi com esse propósito, com essa agenda que Jesus se move. E aqui a gente vê Jesus comprometido com a sua missão. Se existe uma lição que eu gostaria que você não esquecesse, é que Jesus era alguém comprometido com a sua missão. Tanto que quando ele termina lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele diz assim: Pai, eu cumpri aquilo, eu glorifiquei fazendo tudo aquilo que o Senhor me pediu para fazer. E para ele ter falado aquilo, ele estava se referindo ao fato de que um dia também estava na agenda dele ir a Cafarnaum. E ele foi a Cafarnaum e ali anunciou a palavra do Senhor. E que interessante, outra coisa que me chama a atenção, é que quanto aos outros protagonistas, que são 4 homens, que decidem carregar a um homem que é paralítico para levar, para chegar perto de Jesus. Interessante que este episódio, esse fato está registrado nos sinóticos, nos evangelhos. E todos os evangelhos, nenhum deles, ou melhor, todos eles são unânimes em manter o anonimato dos protagonistas desses homens. Não se sabe qual é o nome, não se sabe o nome dos 4 amigos, não se sabe o nome do paralítico. A realidade eram que 4 homens, por alguma razão que surgiu, que também a gente desconhece, né? Eles se preocuparam, né, em ajudar, tirar aquele dia para fazer uma boa ação. E o que poderíamos dizer sobre esses 4 homens que ajudaram o paralítico, né, que está no versículo 3, né? Os 4 tinham um desejo em comum.
assim eu penso, em mudar a história daquele paralítico. Eu não imagino que aqueles homens resolveram pegar, ou seja, colocar o paralítico numa cama para dar uma volta apenas, né? Não estavam querendo fazer algum tipo de pegadinha, algum tipo de brincadeira de mau gosto com aquele homem, não. Eles foram aquele homem, trouxeram porque eles sabiam que Jesus estava naquele lugar e que a história da vida daquele homem poderia ser mudada. Deixa eu falar uma coisa para você. Aonde Jesus está, aonde Jesus chega de verdade, ele muda completamente a história da vida dessa pessoa. E voltando aqui para o texto que a gente está, a Bíblia não fala, não diz qual seria a relação do paralítico com aqueles 4 homens. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou convencido de que deveria haver alguma relação de proximidade entre aquele quarteto e o paralítico ou algo parecido. Observe todo o esforço que tiveram aqueles homens em levar o paralítico até a casa. Chegando na casa, vendo que a casa estava cheia, o lugar onde Jesus estava não tinha acesso, não tinha acessibilidade. E aí, o que acontece? Eles pegam esse homem, sobem com o mesmo até o telhado e vão descendo, né? Aquele homem. E a segurança, colocando em risco a segurança tanto do homem que estava sendo baixado, descido ali naquele lugar, como a deles mesmos. Aquele telhado lá podia desmoronar, não sabemos qual era a estrutura, o que estava feito aquilo. E eles não fariam isso se não tivesse uma relação próxima. Existem alguns programas na televisão, embora hoje a televisão seja algo que eu vejo tão pouco, mas quando eu me lembro de uns programas antigos que tinham, alguém escrevia uma carta para um determinado programa, pedindo para realizar o desejo de alguém, né? E a pessoa, às vezes sabia, outras não sabiam, né, sobre essa realidade, e era surpreendido pelo apresentador, e que chegava, às vezes disfarçado, ou às vezes mesmo criava-se uma situação para que aquela pessoa soubesse de que alguém preocupado com o desejo daquela pessoa escreveu para um determinado programa de televisão para tentar realizar o desejo de alguém. E aqui não era apenas um episódio igual a esse que a gente vê da televisão, de realizar o desejo de alguém. Gente, nós estamos falando de algo sobrenatural. Nós não estamos falando de algo simples, algo que pode ser resolvido. Nós estamos falando de algo em que comprometia a saúde de uma pessoa. Um camarada que nunca andou, que estava paralítico. A Bíblia não menciona desde quando ele era paralítico, que nasceu nascença ou não. A realidade é que aquele homem, o que ele precisava era algo que o homem não poderia fazer. E aqui, eu sou uma pessoa muito de imagem, né? Eu gosto muito de imaginar. Fico imaginando se alguém tivesse feito uma entrevista com aqueles homens depois da cura. Imagina que uma equipe chegasse para ele e falasse assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, 4, vocês aí que levaram, de quem foi a decisão de levar? Quem decidiu em levar e passar? Foi de fulano. Não, mas eu já tinha falado com ele que Jesus estava aqui, né? Eu fico imaginando como é que teria sido essa entrevista. E como um repórter, um jornalista sempre é uma pessoa que gosta de sondar, de aprofundar nas perguntas. Eu faria a pergunta da seguinte forma: eu queria saber qual era a sensação. O que aconteceu? O que passou pela cabeça de vocês quando vocês se viram em cima do telhado com um paralítico, tentando identificar exatamente o lugar onde Jesus estava? Talvez um poderia ter dito, olha, eu estava com medo danado, a gente tudo cai lá de cima e despencar o aleijadinho. Né? Eu estava preocupado, o outro poderia dizer assim, gente, eu estava pensando, será que valeu a pena trazer esse camarada até aqui? Que ideia mais absurda, só lá em cima que eu me dei conta do que nós tínhamos feito. Mas a realidade é que eles estavam desejosos, né? A única coisa que eles estavam focados era fazer com que aquele homem chegasse e ficasse perto de Jesus e tivesse a oportunidade de ser curado. Eu gostaria de, nesse dia, ver com você, aprender com você algumas lições, né?
E a primeira que eu aprendo nesse lugar. A primeira é criando espaço na minha agenda para atender a algo tão urgente. E eu penso que aqueles homens poderiam ter deixado coisas importantes naquele dia para atender algo urgente. O que era de urgente? Um paralítico que precisava estar perto de Jesus. Eu vou repetir novamente. Um paralítico que precisava estar perto de Jesus. Sabe, uma das coisas que tem mais chamado a minha atenção nesses dias, irmãos, é que a necessidade das pessoas terem encontro com Jesus não tem sido mais algo relevante. Hoje as pessoas estão mais preocupadas que o outro consiga um trabalho, que é muito importante numa sociedade que a gente realmente a valorização do posto de trabalho, a manutenção do posto de trabalho, ou melhor, estar inserido no mercado de trabalho seja algo importante, e para a economia, enfim, para várias coisas, mas isso não é algo mais importante da vida do homem. Eu conheço pessoas que são viciadas no trabalho, eu conheço pessoas que são viciadas no trabalho para saber, estão preocupados com o trabalho. E são alcoólicos ou workaholics, como se diz em inglês. E a verdade é que eu vejo pessoas preocupadas em trazer as pessoas para a igreja para que elas possam ser curadas, para que elas possam ter curas de enfermidades. Hoje mesmo eu recebi a informação de uma pessoa que nós temos orado dia a dia aqui da igreja. O irmão aqui da igreja tem orado a Deus. Se esse irmão, se essa pessoa, ela precisar passar pelas mãos dos médicos, que ela possa passar, que ela seja, que os médicos possam ser usados pelo Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode curar sem que essa pessoa passe pelas mãos do médico. E hoje a esposa dele me ligou dizendo: pastor, ele não vai precisar mais passar pela cirurgia, porque o médico falou que ele pode ir para casa porque ele já está curado. Glória a Deus. Se eu fosse você aí, tivesse alguém do lado que ficava assim: que glória a Deus, que coisa tremenda. Porque Jesus cura, Jesus faz isso, mas não é a coisa mais importante. E eu tenho visto pessoas procurando o evangelho apenas para resolver problemas circunstanciais, situações da vida, angústias da alma, complexos, enfim. Mas a maior necessidade que existe, que em todos os tempos, é que a pessoa tenha um encontro com Jesus. E eu tenho afirmado várias vezes aqui, eu tenho dito isso aqui várias vezes, a frase não é minha, mas eu gosto sempre de dizer e repeti-la, que a história está para que a gente não repita os mesmos erros. Vou repetir novamente. A história está para que a gente não repita os mesmos erros. E esse dia eu estava estudando um pouco sobre a história dos avivamentos, e eu não sei onde que eu li ou que eu vi, conta-se que a pregação ao ar livre, né? Essa pregação que as pessoas fazem ao ar livre, ela veio ser uma realidade no século XVIII, meados de anos 1700. E quem difundiu muito essa maneira de pregar, porque antes a pregação ela estava restrita ao templo, ao lugar de culto, né? E quem começou com isso foi George Whitefield, né? Outro camarada também que também marcou muito esse período foi John Wesley, pai do metodismo, né? E um outro camarada que influenciou muito isso lá nos Estados Unidos foi Jonathan Edwards. Foram considerados uns dos avivalistas daquela época. Porque não era algo aceitável pregar fora da igreja, né? E a história conta que esses homens quebraram um tabu histórico, levando o evangelho onde as pessoas estavam. Wesley pregava às 5 da manhã, no horário em que as pessoas estavam indo para as fábricas, lá na Inglaterra, porque ele queria estar no lugar onde as pessoas estavam, queria que as pessoas escutassem a mensagem, sabia disso. E sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha na agenda dele algo para atender, algo urgente. Entendia que na agenda dele deveria ter um espaço para algo urgente.
esse sentido de urgência. Porque consideravam a urgência das pessoas terem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Aí alguém desavisado que chegou agora, está ouvindo essa mensagem, entrou na sala ou acedeu agora à internet, está entrando e disse assim, então a igreja realmente tem que enviar. Eu sempre falei, a igreja tem que enviar pregadores 6 horas da manhã lá para a rodoviária, para pregar o pessoal que está descendo para ir para o Rio, ou lá na rodoviária do Bingen. Bem, gente, o mundo mudou, o mundo de hoje é outro mundo. Né? Hoje o mundo está mudando, gente. O Uber chegou para desafiar os taxistas. Já te diga de passagem. Hoje, muitas coisas que surgiram mudaram a forma de ser. Hoje o YouTube, por exemplo, você que está assistindo a gente pelo YouTube, hoje, antes a igreja para ter um acesso a isso, a um canal de televisão, pagaria uma fortuna. Hoje o YouTube ocupou esse lugar. Hoje as pessoas assistem mais essa plataforma do que a televisão aberta. Eu sou um desses. O conteúdo que quero ver, eu acesso ao YouTube. Porque o mundo mudou. E hoje a igreja precisa usar das novas tecnologias. Nós precisamos fazer bom uso das novas tecnologias para que essa mensagem que chegou à minha vida, ao meu coração, possa chegar ao coração de outras pessoas. Então o que o Senhor está nos dizendo através dessa mensagem, irmãos? Ele está dizendo que o senso de urgência estava no coração daqueles homens, daqueles 4 homens, que se viram em cima de um telhado, descendo um paralítico, né? E esse mesmo senso que estava no coração daqueles homens de urgência, um senso de urgência, precisa tomar espaço do meu e do seu coração. Talvez você estivesse aí já esperando que a mensagem desse domingo fosse uma mensagem dessas de autoajuda, de encorajamento, enfim, de algo para ajudar você a vencer seus problemas emocionais, físico. Realmente eu penso que nesse momento essas mensagens têm sido de grande valia. Particularmente, nós temos o devocional online todos de segunda a sábado, e eu tenho recebido testemunhos, ali Deus tem falado no nosso coração, pessoas que têm dito que têm sido palavras de motivação, de encorajamento. O pastor Paulo tem pregado aqui, outras pessoas têm pregado aqui, tem sido usado, mas nessa noite eu quero dizer para você que Deus colocou você de frente a este dispositivo, sabe para quê? Para mexer com a sua estrutura, com os seus paradigmas e entender que você precisa entender o senso de urgência que nós estamos vivendo. A que ponto você e eu estaríamos dispostos em deixar coisas importantes de nossa vida para levar pessoas que estão em estado de vulnerabilidade espiritual no que se diz respeito a conhecer a Jesus Cristo? Deixa eu falar uma coisa muito séria, muito importante para você, muito relevante a você nessa noite. Se o seu coração não tem sido tomado deste senso de urgência, algo está errado com o seu cristianismo. Você precisa rever a sua fé. Certa vez Jesus, falando aos seus discípulos, disse que nós de fato vamos demonstrar que o amamos se obedecemos os seus mandamentos. Está lá em João no capítulo 14. E um dos mandamentos da grande comissão que Jesus nos entregou, nos deixou, é que façamos discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu entendo, queridos irmãos, que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da oportunidade. E eu creio que como igreja podemos vivenciar, experimentar uma das maiores colheitas sem precedentes. Onde podemos alcançar pessoas para Jesus, onde pessoas podem ter a oportunidade de se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Jesus está salvando nesse tempo. A mensagem é muito clara. Se você ainda não se percatou nessa noite, a mensagem é que Jesus está salvando. O nome Jesus significa salvação de Deus. Pode ser uma mensagem que mexe
Porque no mundo que vivemos hoje, nós somos conduzidos a viver o politicamente correto, onde nós temos que se encaixar no discurso da multidão, no discurso que cerca, que permeia a nossa sociedade. Mas o cristianismo jamais vai se encaixar com o politicamente correto. O cristianismo sempre vai ser uma mensagem que desafia as pessoas, que revela a situação dela e mostra qual é a solução, qual é o caminho para ela. Pastor, tão direto assim, tão na lata. É assim mesmo, o evangelho é assim. É isso que eu entendo como evangelho. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é sobre a realidade de entendermos a urgência de abrir espaço na nossa agenda, né? Criando espaço para atender a algo urgente. E alcançar o perdido é algo urgente. Ok? Segunda realidade que eu aprendo aqui, nesse texto aqui, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. A realidade de uma doença mais grave do que havia deixado, ou melhor, a realidade de uma doença mais grave que havia deixado aquele homem paraplégico. Algo mais grave do que havia deixado aquele homem paraplégico. E o que é isso, pastor? Pecado. Olha só o texto que a gente tem aí. Lê comigo aí. Os homens fizeram o trabalho mais difícil. Fizeram um trabalho de GPS. Localizar onde Jesus estava. Tinha uma localização exata onde Jesus estava. É aqui. Vamos abrir o telhado. De acordo com som, com barulho. Não sei como que eles localizaram, identificaram. Desceram o homem. Quando o homem já estava ali. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, versículo 5, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí começa a treta, começa a confusão. Porque no auditório, gente, aquilo já começa a tumultuar o ambiente. Porque até então, o que se identificou, né? Tanto o paralítico como seus amigos, eles aprenderam ali naquele exato momento, quando Jesus fala isso, quando Jesus declara isso, de que existia outra doença mais grave. Ora, nós trouxemos o homem aqui porque ele não pode andar, porque ele fica limitado, porque ele tem uma limitação, ele tem uma discapacidade, ele é uma pessoa inválida para a sociedade. Mas agora Jesus nota algo que é muito mais sério. Jesus identifica que aquele homem sofria de algo mais grave do que o fato de não poder mover-se por si mesmo. O pecado, irmãos, tem sido um mal crônico desde a queda do homem. Está lá registrada em Gênesis, no capítulo 3. E ao longo do curso da história da humanidade tem causado efeitos devastadores. Essa é a realidade. Grandes civilizações não acabaram porque outros reinos se levantaram e as dominaram, ou depois de um confronto bélico, enfim. Mas sim porque princípios e práticas contaminadas pelo pecado levaram as mesmas à queda. Quando Deus promete à nação de Israel que está entregando os povos que habitavam aquela região toda que era chamada de Canaã, Deus fala que o Senhor entregou aquela região toda porque o pecado daquelas civilizações, a maneira como eles viviam, as práticas haviam condenado aquela geração. Tanto que quando o povo está para entrar, para tomar posse, Deus fala para eles, olha, não tome os deuses dessas nações. Não absorvam a cultura deste povo, porque isso vai se transformar numa armadilha para vocês. A verdade é que Deus avisou tanto a nação de Israel, mas eles não ouviram. E aqui, irmãos, a gente vê que o pecado realmente é uma realidade. O salmista, lá no Salmo 51, ele declara assim, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Sabe o que esse texto fala? Fala de que você nasce com uma natureza pecaminosa. Você já olhou para uma criancinha?
O menininho tem 6 meses de idade, ou 7. Vou dizer que ele tenha 8, quase 8 meses, tá? Já senta, uma criança de 8 meses senta, não senta? Está sentada, né? E você fala para assim, não pode mexer aí, fica aí. E a criancinha, aí você vira para lá e ele vai fazer assim, ó. Não, aí ele volta. Gente, quem ensinou essa criança a ser tão dissimulada? De onde veio essa característica? De onde veio isso? Né? Ou se não, a criança, você briga com ela, começa, não sai uma lágrima do olho, mas tá, aí olha assim para ver se você está olhando, aí você não está ali, ele chora, mas gente, menino, a gente já nasce com essa tendência pecaminosa. O homem é pecador por ter sido gerado e nascido no pecado. E aí, eu colocaria sublinhado e anotaria isso, condição que não diz a da disposição mental do indivíduo, não tem a ver com a atitude, uma disposição, uma atitude mental, mas do corpo, da alma e do espírito. Estamos falando de algo que às vezes a gente quase que não tem controle. É igual a história do camarada que tem diabetes no nível alto, não pode comer nada de açúcar, ele sabe que não pode comer, e aí ele passa lá na cozinha e tem um bolo de chocolate, né, piscando para ele sabe que se comer vai fazer mal, ele vai lá e come. Ou senão ele sabe que tem que evitar coisas gordurosas por causa do colesterol, né? Mas ele fica na beira da churrasqueira, de papo com churrasqueira, e o cara vai distribuir a carne, e ele pega, e comendo, depois passou o dia, rapaz, não sei por que o meu colesterol está alterado. Está alterado, fiote, porque você comeu. Não é assim? A natureza pecaminosa é a condição do homem preso à condenação que herdou de Abraão. Abraão não, de Adão. Falei Abraão, mas é Adão. É essa condição que nós herdamos. Né? Diz da má condição do homem, morto para Deus e vivo para o pecado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, você tem aí na sua tela, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E Romanos 5,11 diz, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quem via aquele homem sendo baixado pelo telhado, descendo, sendo colocado ali, via apenas a paralisia como problema, mas Jesus viu, além da invalidez, a necessidade daquele homem ser livre do pecado. Não sei qual seja a sua realidade no dia de hoje. Não sei quem te ajudou a descer pelo telhado. Mas sabe uma coisa que o Senhor está querendo falar para você nessa noite? Jesus está dizendo aqui, filhos, os teus pecados são perdoados. Fique livre desta culpa. Eu estou aqui para ajudar você a lidar com esta natureza pecaminosa que hoje está destruindo. Hoje é dia de salvação. Diga comigo, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. E por último, nós falamos do sentido de urgência, falamos da doença que afeta o homem. E por último eu queria fechar falando de algo que eu aprendo nesse texto aqui, de como lidar com a oposição daqueles que não conseguem ver em Jesus a solução para o pecado. Eu não sei você, mas se eu estivesse naquele ambiente e soubesse da repercussão negativa que teria tido aquela declaração de Jesus, teria pensado, imagine que você não conhece o texto.
Mas sabe que tem uns camaradas ali que são extremamente religiosos. E você sabe como que eles pensam, o que eles falam, como eles veem, toda a estrutura religiosa deles. E Jesus fala do negócio de perdoar pecado. Eu pensaria assim, Jesus acabou de queimar o filme dele. Nossa, não pensei que a gente ia resolver o problema do paralítico aqui, mas ficou pior, porque ele falou o negócio de perdoar pecado. Uau, ele poderia ter tocado muita gente, ele poderia falar, gente, olha o poder de Deus estar nesse lugar, como eu vejo alguns pregadores que falam aí, né? Eu acho que cada um tem o seu estilo próprio, mas o camarada, olha aqui, você vê que tem o poder de Deus nessa igreja. E usado o milagre do sobrenatural para se promover. Mas Jesus, ele usa da situação ali, se a gente pode dizer assim, pelo contrário, para queimar o filme dele. Afinal de contas, você e eu sabemos que Jesus é filho de Deus, mas aquelas pessoas não sabiam. E Jesus está se colocando, porque é assim que os camaradas falam aqui. Ele diz assim, como se ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Deixa eu te falar uma coisa. É fácil a gente ler aqui na Bíblia, tá? Mas de repente você faria a mesma coisa que esses homens fizeram aqui. O mesmo tipo de julgamento que foi feito por aqueles homens, talvez você teria reproduzido isso. Alguém pudesse dizer, puxa, não é o lugar adequado, nem o público adequado, mas Jesus sabia que tudo estava alinhado para acontecer naquele lugar e com aquelas pessoas. Observe uma coisa, no tópico anterior, nós observamos que o pecado como uma doença, mais grave do que a paralisia. Lembra disso que a gente falou? Que afetava aquele homem. Mas parece que existia algo pior. Se poderia ficar melhor, ficou pior, né? O fato de que um grupo que estava no mesmo ambiente não reconhecer que a solução para o problema estava diante deles. Sim. Eles não reconheciam Jesus como a resolução para os pecados. Jesus poderia ser apresentado como um curandeiro, alguém que estava fazendo sinais. Mas pecado não. Pecado, isso aí já não é, já é um outro nível, nós estamos tratando de outro contexto. E com isso, sobre o pecado, nós sabemos como se lida com isso. Queridos, os judeus, eles eram supersticiosos. Para eles, por detrás de toda doença havia um histórico de pecado. Mas se existia algo de que os escribas tinham convicção, era que Jesus não era a pessoa quem deveria resolver o problema do pecado daquele homem. Não era, definitivamente não era. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Essa é a fala deles. E aí eu gostaria de repetir para você, dizendo que assim como os escribas, que naqueles dias não conseguiam reconhecer em Jesus alguém que poderia resolver o problema do pecado na vida do homem, muitas pessoas, não com essas mesmas palavras que eu acabei de dizer, mas com atitude de reprovação e de cegueira espiritual, são incapazes de ver no Nazareno o poder para libertar. Você já reparou como cresce o número de pessoas decepcionadas com a fé cristã? Não sei se você sabe, mas segundo o censo do IBGE, o censo religioso feito pelo IBGE, o que mais cresce no Brasil, o número que mais cresce no Brasil é dos sem religião. A nível mundial já é o terceiro no ranking, ficando atrás do cristianismo em primeiro lugar, islamismo em segundo lugar, e depois vem o sem religião. E aí a gente mistura teístas, gnósticos, ateus, livre pensador, todos estão nesse grupo. Sem religião. Já disse alguém o grupo do já fui. Eu já fui crente. Já fui católico. Já fui espírita. E etc.
Queridos, eu creio que muito desta decepção se deve ao fato de que muitos destes não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Este que a gente acabou de falar aqui de Cafarnaum. Pode ser que nesta noite eu esteja me direcionando a alguém que se sente parte desse grupo. E se você nos acompanhou até esse momento da mensagem, eu estou convencido de que esta noite pode ser uma grande oportunidade. Uma oportunidade única de você conhecer um Jesus que não permitiram você conhecer. Talvez você viu Jesus pelas lentes da religião, mas não de um relacionamento verdadeiro, íntimo com Deus, algo pessoal. Sim, o Filho de Deus, que se fez carne, sofreu as piores dores para se identificar com você e te livrar do pior mal que afeta a humanidade, o pecado. E eu gostaria de terminar dizendo que quando a gente ouve a mensagem, quando a gente, sempre que a gente prega, não existe uma mensagem que não haja um desafio, não haja um apelo, não haja algo que confronte a gente. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus está nos desafiando. O que o Senhor espera de mim depois de ter ouvido essa mensagem? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você, onde você estivesse, se você pode fazer isso, claro, né? De repente você não pode fechar os olhos, mas que você, de alguma forma, tentasse focar, né, fazer um exercício de presença diante do Senhor nesse momento, né? Focar-se naquilo que Deus está falando. Melhor, Ele esteve falando durante toda essa mensagem e chegou nesse momento em que Ele está desafiando. O que o Senhor espera de mim depois de ter ouvido essa mensagem? A primeira coisa que o Senhor está falando para você é que alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho seja algo urgente na minha e na sua vida. Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus teve um episódio em que ele esteve com uma multidão. E o texto, Mateus descreve assim, Jesus falando, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Entendo que o fato daqueles homens terem levado o paralítico diante de Jesus foi porque aqueles homens se encheram de muita compaixão. Eu acho que falta algo que falta no nosso coração, é a compaixão. E Jesus está falando comigo, com você. Jesus está disposto, Jesus quer curar você. Jesus quer curar você nesta noite. Jesus quer abrir os seus olhos. E assim como Jesus, vendo as multidões, se compadeceu, assim como aqueles amigos se compadeceram do paralítico, Jesus está esperando de vocês. Se você não tem compaixão, você precisa revisar, você precisa dar uma avaliada. Outra coisa que que nós precisamos fazer, depois de ter ouvido essa mensagem, precisamos revisar os protocolos para combater o pecado. Cada enfermidade tem um protocolo de atuação. Agora, com a pandemia, nós temos um protocolo de atuação. Estamos, como igreja, estudando como vai ser a reabertura. Ainda não sabemos, não podemos dizer para você ainda, mas já estamos vendo como vai ser isso. Quais são os protocolos que nós precisamos. Assim, o pecado tem um protocolo, gente. Quando eu falo de revisar os protocolos, não estou falando de encontrar falhas ou problemas no remédio, mas se estamos lidando da forma certa contra este terrível mal que assola a humanidade. No Evangelho de Jesus Cristo temos cura para essa terrível enfermidade. E por último, irmãos, em relação àqueles que não conseguem ver a Jesus como a solução para o pecado. Aqueles que não conseguem ver dentro dos olhos do conceito do sistema religioso, espaço, maneira de como lidar com esse problema. E aí, eu me lembro de uma expressão que é muito utilizada aqui, contra fatos não existe argumentos. Sabe qual é o fato? Um milagre.
A salvação de um homem é um milagre. É o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém, é alguém se converter. É ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Olha só o que Jesus faz para determinar, para deixar isso bem claro. Quando os questionamentos teológicos estavam na cabeça, quando a confusão mental se instaurou naquele lugar, Jesus simplesmente disse o seguinte: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, agora ele tira os olhos da crítica e olha para o necessitado e diz ao paralítico, paralítico, eu digo você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Sabe qual é o desenrolamento, qual é o desenrolar dessa história? Aquele camarada se levanta, no mesmo instante, não hesita, pega o leito, a cama, tudo aquilo que representava. Quando a gente fala pega a cama, a gente não é só pegar um pedacinho de cama, tal. A cama era a casa do camarada, a gente estava tudo ali. Se fosse hoje, estava ali material de higiene dele, roupa dele, tudo que ele tinha ali, porque aquele lugar não seria mais o lugar dele, onde ele iria ficar, não seria mais a residência, vai embora. E as pessoas terminam dizendo, jamais vimos coisa assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus quer fazer na sua vida vai deixar essa impressão. Gente, eu nunca vi uma coisa assim. Uma das palavras muito usadas nesse tempo é o ineditismo. O que é ineditismo? Algo que jamais aconteceu. E isso pode acontecer na sua vida. Você se tornar uma referência de transformação pelo poder de Deus. Feche os seus olhos, quero orar com você nesse momento. Enquanto a música está tocando, eu queria que você fechasse os seus olhos. Enquanto a música toca, enquanto o Senhor vai usando essa melodia para falar ao seu coração, eu queria te pedir permissão para você colocar a mão no seu coração, se você puder fazer isso. Você que ouviu essa mensagem. Gente, é uma mensagem tão forte, tão desafiadora. Sabe por quê? Porque ela atinge todos os níveis. Ninguém fica isento dessa mensagem. Ninguém pode ficar isento do que Jesus está falando para a gente, que o Espírito Santo está falando nessa. Você que acabou de se converter tem pouco tempo, antes da pandemia, você que já é crente tem muito tempo, você que nunca ouviu nada sobre o Evangelho e alguém colocou você diante dessa mensagem bacana, legal, o que as igrejas evangélicas estão fazendo, né? Poxa, e essa história do paralítico, que negócio curioso, que exemplo de solidariedade, de empatia, que coisa bacana, que ação nobre, poderia se tornar a matéria de um desses programas de domingo à noite, né? Contar a história, hoje nós vamos contar a história, agora você vai saber a história de 4 homens que ajudaram um paralítico, como eles mudaram a história desse homem, e será algo assim que pode cativar a sua atenção com várias tomadas de imagem, com declarações, com terminada a história, o camarada indo para casa, deixa eu ir para casa, foi o lugar onde Jesus me mandou embora para casa, eu gosto de imaginar isso. Mas não é só uma história de sensibilidade emocional, é algo que tem a ver com a alma, com a realidade do homem, do pecado. Fala de algo que eu e você, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, miserável homem que eu sou. Uau! Porque ele sabia, quem me livrará desse corpo, dessa natureza pecaminosa? Mas graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, oh aleluia, Jesus é a cura. Existe cura para o pecado, meu amigo, existe remédio, existe vacina, existe solução para a sua vida nessa noite. Talvez você esteja aí já aos prantos, às lágrimas. Eu quero dizer para você, Jesus conhece o seu coração. Hoje é o dia de você voltar para Ele. Eu queria fazer uma oração com você nesta hora. Você pode repetir comigo? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra. Muito obrigado
porque a tua palavra é a verdade. E eu não posso discutir com isso. É bem verdade que durante algum tempo me questionei se a tua palavra era verdade. Mas hoje, ela tocou o meu coração. Obrigado, Jesus. Não foram 4 amigos, foi apenas uma pessoa que me deu o link deste culto e me colocou na frente do Senhor nesta noite, em alta resolução. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que além da falta de emprego, além dos problemas de ordem emocional que eu tenho, além de problemas na área física, eu reconheço que eu tenho um problema ainda mais grave, que é o pecado. Senhor Jesus, entra no meu coração, Senhor. Limpa o meu coração. Faz do meu coração um lugar que seja habitável para Ti, Senhor. Porque quando eu olho para dentro do meu coração, não vejo nele um lugar ideal para o Senhor ficar. Tenho vergonha de fazer esta oração. Mas nesta noite, eu reconheço que o Senhor ouve a minha oração. Assim como o paralítico chegou, sem que houvesse tempo deles ter se arrumado, se preparado, assim eu me chego diante de Ti, Senhor. Desarrumado emocionalmente, desarrumado espiritualmente. Obrigado, Senhor, porque eu sei que quando alguém chega perto do Senhor, não pode sair da mesma forma. Então, Senhor, eu te peço roupas novas nesta noite. Eu te peço, Senhor, ó Deus, que o Senhor purifique o meu coração. Eu te peço, Senhor, que o Senhor lave, Senhor. Oh, Jesus, e comece uma nova história na minha vida. Me ajude a voltar para casa. Me ajuda a voltar, depois que terminar essa pandemia, como outra pessoa. Me ajuda, Jesus. Sustenta nas minhas mãos. Eu preciso de Ti. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, aí nos comentários, no chat, coloca uma mãozinha assim, para a gente saber quem é você. Poder orar com você. Quero desafiar. Esse número que está aí na tela, você entre em contato com a gente. Se é a primeira vez que você fez essa oração, se você nunca... pastor, eu nunca entrei numa igreja evangélica, eu nunca... Por acaso alguém me pediu para assistir essa pregação, essa palavra, e eu creio que Deus falou no meu coração. Entre em contato com a gente. Nós queremos orar com você. Queremos ouvir a sua história. Nós entendemos que o Evangelho é um Evangelho que se importa. Aleluia. Quero convidar você para adorar o Senhor nesse momento. A Ele, que é digno de toda honra, de toda glória. Jesus está neste lugar. Declare isso a Ele nesta noite. Em nome de Jesus. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei.
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, renovando corações. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Ao som dessa canção que diz que Ele é um Deus de milagres, eu sigo crendo. Da mesma forma como Jesus em Cafarnaum operou algo tão sobrenatural que as pessoas chegaram a dizer: jamais ouvimos algo como isto. Jamais ouvimos algo, jamais vimos algo como isto que aconteceu. Jesus está realizando nesta noite. Como eu disse aqui, a conversão, a salvação é um milagre fantástico, tremendo. Mas eu quero dizer também a você que eu creio que neste exato momento Deus pode realizar algo sobrenatural na sua vida. Por isso, eu quero orar com você. Orar pedindo aquilo que homem não pode fazer. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. Seja ela de natureza física, uma doença, uma enfermidade, Deus é poderoso para curar você. Eu não sei se é na área econômica. Eu creio que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. E eu quero orar junto com você. Quero dar tempo a você nesse exato momento copiar esse link, enviar para alguém e dizer: olha, nós vamos orar agora na igreja. Entra comigo em contato, vamos orar aqui juntos. Queremos orar com você. Vamos orar juntos. Vai lá, escreve para ela, diz para ela: olha, pastor, vai orar agora. Vamos orar juntos. Vamos falar junto com o Senhor nesta hora. Vamos clamar junto com o Senhor nesta hora. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto, por esse tempo de adoração, de exaltação ao teu nome, por esse tempo de confronto. Ó Senhor,
E nós cremos que o mesmo poder que estava sobre Jesus de Nazaré, lá em Cafarnaum, e que, ó Deus, com a palavra liberada para aquele homem, foi capaz de levantá-lo e fazer com que aquele homem deixasse a vida de paralítico para trás e começasse uma nova vida. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode realizar isso nessa noite para a glória do Teu nome. E na autoridade do nome de Jesus nós pedimos pela cura, pela restauração da saúde do Teu filho, da Tua filha nesta hora, para a glória do Teu nome. Nós queremos repreender todo espírito de enfermidade. Nós rejeitamos agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, queremos dizer na autoridade do nome de Jesus: levanta nesta hora, levanta da tua prostração, levanta do seu estado de abatimento agora, em um nome de Jesus. Ó Deus, que venha a cura, Senhor, para os ossos, que venha a cura para os nervos nesta hora, que venha a cura, Jesus, que venha, Senhor, regularização dos hormônios, Senhor, em nome de Jesus, que, Senhor, que a taxa de açúcar no sangue seja regularizada, que toda crise, que toda ansiedade, toda síndrome do pânico seja repreendida agora na autoridade do nome de Jesus, que venha tempo de cura, venha tempo de restauração para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que aquilo que fosse ligado aqui na terra seria ligado nos céus, e nós ligamos nesta hora a cura, a libertação, a transformação para a glória do Teu nome. Visita esta casa, visita este lar agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que venham tempos de refrigério, Senhor, venham tempos de abundância, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Nos despedimos, desejando a você uma semana abençoada, uma semana de portas abertas. Olha, nós queremos ouvir os seus testemunhos, aquilo que Deus fez através dessa mensagem, através dessa oração que foi feita juntos aqui. Queremos que você compartilhe com a gente esses testemunhos. E por último, gostaria de que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Amém. Deus de milagres, Deus de promessas.